que o alvo número 1 é o Alan. Por quê? Porque eles lamentaram ter perdido... Lá na Europa, tá circulando na Inglaterra, tá circulando aí a informação de que o Newcastle tá pronto para fazer, tá liberado, tá livre para fazer uma nova investida no Alan. E por que ele tá livre para fazer essa nova investida? Que pode chegar até 40 milhões de euros. Porque existe um diretor esportivo lá do Newcastle, que é o Ross Wilson, e ele tem um scout especial aqui na América do Sul, né? Que chama Thomas Federspiel. E ele acompanha e faz análise de todo o mercado. Inclusive, ele estava no jogo, essa matéria está destacando isso, que ele estava no jogo do Grêmio com o Internacional para olhar o Vieri, jogador do Grêmio. Foi bom jogador. Até a ESPN soltou aqui o Bocato e o Vitor Padilha. Conversei com pessoas próximas do Vieri e eles confirmaram essa informação, falaram que tinha essa sondagem, mas que é apenas sondagem, não tem proposta. Não, isso do Vieri. Mas vamos voltar pro Alan. Pro Alan. E aí, qual que é a questão? Eles lá estão sendo muito cobrados pelo fato de ter perdido o Ryan para outro clube de lá, né? Pro Bournemouth. E só que, o que a matéria explica? Existia uma limitação por conta do fair play financeiro em cima do Newcastle. Então, por isso, eles não conseguiram investir o dinheiro que tinha em cima do jogador do Vasco. Só que, nessas últimas semanas, o Newcastle assinou um novo contrato com a Adidas. E esse novo contrato aumentou, então, as receitas do clube e permite com que agora ele salte de 11 milhões de libras livres ali para fazer investimento para 35 milhões de libras, o que dá 40 milhões de euros. E segundo a matéria, aqui, o alvo número 1 é o Alan. Por quê? Porque eles lamentaram ter perdido o Ryan e entendem que não pode perder a segunda oportunidade, que é o Alan. Se isso já virou proposta oficial, se vai virar, essa informação eles não têm, não sei se você já tem, Já né? tem. Mas eles destacam que o Newcastle, então, está livre, tem essa liberação para fazer o investimento. Vamos lá, por partes, como diria. A questão toda do Alan. É importante a gente citar. Ponto 1. Leila não quer vender. Leila Pereira não quer vender o Alan. Mas nessa janela do meio do ano pode pintar uma proposta nova, como está se desenhando e tal. Não quer vender. O Palmeiras pensa em títulos, em reconquistar os títulos, num recomeço, e o Alan é peça importante. Tanto que John Arias chega e muito se falou, Maurício, muito se falou, um encaixe, e o Alan não sai do time. É um jogador importante que hoje é titular do Palmeiras. Ponto. O Palmeiras não quer vender o jogador, quer o jogador desempenhando esportivamente dentro de campo. Vamos para o lado do jogador. No lado do jogador, super valorizado no mercado. Por quê? Depois dessa proposta recusada do Palmeiras de 35 do Napoli, vários outros clubes, incluindo clubes da Premier League, começaram a enfileirar ligações para saber condições e saber, principalmente, se no meio do ano dá negócio. Porque, assim, para entender a operação, mas o Palmeiras é um clube muito rico, não abre negociações, não quer vender, não precisa de grana. Aí, qual que é a estratégia dos clubes? Os clubes vão no staff, para o staff falar, vamos juntar forças aqui, se eu chegar numa proposta grande, de repente a gente negocia, compra o jogador agora e pega ele no final do ano. Então, assim, muita gente, muitos clubes grandes, incluindo o da Premier League, estão indo nos representantes, ligando para saber condições e principalmente querendo saber que tipo de estratégia o Palmeiras aceitaria para comprar o jogador. Então, hoje, vamos dizer assim, o jogador não sai. O torcedor do Palmeiras pode ficar tranquilo, o jogador não sai. A Leila Pereira garante que ele não será vendido nessa janela de meio de ano e agora. Então, a estratégia é como tirar o Alan do Palmeiras com essa porta fechada do Palmeiras em relação a uma venda. 35 para 40 de euros não é uma diferença muito grande. Se você pensar que o Palmeiras vai disputar todos os títulos esse ano e o menino já é protagonista. Então, assim, vamos lá, 40 talvez seja pouco, talvez não seja suficiente. O Palmeiras chegou a recusar quanto mesmo? 30 e 35. Vamos lá, vamos pensar... Recusou 30 e 35. 30 e uma segunda investida de 35. Se bater 40, você acha que ainda não vai ser suficiente? Depende do momento, depende da ocasião e principalmente é importante a gente falar, depende do atleta.
Tá. O Estevão escolheu o Chelsea. O Endrick escolheu o Real Madrid. Tem que ver que mercado o Alan vai querer. E o jogador tem poder de decisão. Então, assim, é o Newcastle, beleza. No caso do Ryan, era um pouco diferente, porque era um jogador que renovou, poderia ter saído de graça, o Vasco segurou, teve todo aquele trabalho de Pedrinho junto com o Admar, junto com o Diniz, principalmente. O Fernando Diniz foi figura fundamental para a permanência do Ryan e a renovação de contrato. Então foi uma venda que era um clube num momento diferente. O Palmeiras não. O Palmeiras está tranquilo. E aí o Alan pode virar para a direção, virar para os seus representantes e falar, não, eu quero o United. Não, eu quero jogar a Liga Alemã. Eu quero jogar na La Liga. Então, assim, depende muito da escolha do jogador e do que a família quer para o jogador. E pelos valores, Hernan, pelo que você está falando, o Palmeiras avalia que o Alan está quase aí na mesma prateleira do Estevão e do Endrick. Porque esses jogadores foram vendidos ali 45, com alguns bônus, quando chegaria a 60. O Estevão foi isso, o Endrick beirou 70 milhões. Então, se a gente está falando que com 40 talvez não seja o suficiente, então o Palmeiras enxerga que o Alan praticamente desse mesmo nível. Conversando com o João Paulo Sampaio, que ontem fez 11 anos de Palmeiras, coordenador da base, diretor da base do Palmeiras. Postou no Instagram. 11 anos de Palmeiras. E se você conversar com ele, ele vai te falar, existem... O Palmeiras, a base do Palmeiras é assim, você tem excelentes jogadores e você tem extraclasses. Os extraclasses são Estevão, Endrick, Vitor Reis, jogadores que você bate o olho e você já vai vender por 40. Mas assim, você bota para jogar 3 jogos, já vale 40. O Alan é um jogador que não era, num primeiro momento, considerado extraclasse, mas ele foi subindo, foi galgando e hoje ele está numa prateleira acima do que era a expectativa. E isso foi muito impulsionado pelo Kelvin. Quer falar isso? Porque assim, o Kelvin era um jogador que queria espaço, queria jogar, foi o melhor jogador da Copinha quando o Palmeiras ganhou e não tinha espaço para jogar ele no time. Até o Luiz Guilherme também. O Luiz Guilherme é a mesma coisa também numa plataforma diferente. E o Kelvin teve essa negociação ali dentro, né, saindo do Shakhtar para a Inglaterra. Ele foi para o Shakhtar para a Inglaterra valendo 40 de libras. Isso. Então o Palmeiras pensa que você tem jogadores muito bons, mas esses jogadores eles podem virar entre aspas, um extra classe, se valorizando jogando, se valorizando no mercado. E o Alan está desempenhando. Não é um jogador que você está simplesmente colocando para jogar para valer mais. Ele está entregando dentro de campo para o Palmeiras. Pega o gol que ele fez contra o Fluminense. Golaço.